Comentário 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. São João Crisóstomo. Após ter assustado e abalado o ouvinte com a lembrança do tribunal de Cristo, não alude aqui às tristes realidades com exclusão das alegres, mas mistura certo prazer, dizendo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito no corpo, seja o bem, seja o mal. Com tais palavras, alimenta a esperança dos que fizeram o bem e foram afligidos, e torna os que haviam caído mais diligentes pelo medo e finalmente confirma a nota sobre a ressurreição dos corpos. Não é excluído do prêmio ou do castigo o que se deu à virtude ou ao vício, mas são castigados uns corpos unidos às almas, outros são coroados. Ora, alguns hereges afirmam que ressurge um corpo diverso. De que modo acontece isso? Pergunto. Um pecou e outro é punido? Foi um que fez o bem e outro é coroado? O que respondereis a estas palavras de Paulo? Não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra? Como o que é corruptível será absorvido pela vida? Paulo não afirmou. Para que o que é mortal seja absorvido, ou o corpo corruptível pelo corpo incorruptível, e sim, a corruptibilidade seja absorvida pela vida. Assim acontece por ser idêntico o corpo que ressurge. Se, abandonando um, outro for formado, a corrupção já não será absorvida, mas permanece e domina. Tal não acontece de forma alguma. De fato, importa que o que é corruptível, a saber, o corpo, revista a incorrupção. O corpo está em foco. Agora se acha na corrupção, depois estará na incorrupção. Portanto, primeiro na corrupção, porque a incorrupção não se dissolve. Pois nem a corrupção pode herdar a incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 50. Como o poderia, se é a incorrupção? Ao invés, a corrupção será absorvida pela vida. Esta a vence, mas não é vencida pela corrupção. A cera se derrete ao calor do fogo, mas a cera não apaga o fogo. Assim, a corrupção é dissolvida, extinta pela incorruptibilidade, que jamais poderá ser dominada. Ouçamos, por conseguinte, a palavra de Paulo. Todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Imaginemos aquele tribunal, consideremos que já está presente e que havemos de prestar contas. Exporei a questão mais amplamente. De fato, Paulo, que falara sobre as aflições, para não atribulá-los mais, julgou bem não se deter nesse discurso, mas declara em poucas palavras, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito. E logo passa adiante. Imaginemos, portanto, que o último dia chegou. Cada um examine a consciência e calcule que já está diante do juiz, com todas as coisas descobertas e reveladas. Não será forçoso apenas estar perante o tribunal, mas ainda tudo se manifestará. Não vos envergonhastes? Não vos perturbastes? Se agora, perante o tribunal ainda não real, mas apenas concebido e imaginado, a consciência nos causa desfalecimento, o que faremos quando o dia chegar, presente o orbe inteiro, com os anjos e arcanjos, os respectivos exércitos, o curso de todos, o rapto às nuvens e o tremor a percorrer as fileiras? As sucessivas trombetas e os sons contínuos? Pois mesmo se não houvesse hiena, que tormento não seria ser rejeitado
em meio de tão grande esplendor e afastar-se coberto de ignomínia? Se agora o imperador com a corte entrar na cidade e cada um de nós constatar a própria pobreza, não sentiremos prazer diante desse espetáculo, mas tristeza por não participarmos de forma alguma dos bens régios, nem estarmos perto daquele que os possui. E o que há de acontecer? Pensas que será leve o tormento não ser inscrito naquele coro, nem admitido naquela indizível glória? Ser repelido para bem, longe daquela sublimidade e bens indescritíveis? Além disso, a existência de trevas, ranger de dentes, vínculos insolúveis, verme imortal, fogo inextinguível, opressão e angústia, ardor da língua como a do rico, soluços que ninguém ouve. Gememos, rugimos pela intensidade da dor e ninguém atende. Volvemos os olhos para todos os lados e, em parte alguma, encontramos quem traga alívio. Enfim, como classificar os que incidem em tamanha infelicidade? O que mais infeliz do que aquelas almas? Mais lastimável? Pois, se entrarmos num cárcere e virmos uns prisioneiros esquálidos, outros em cadeias e famintos, outros encerrados na escuridão, estremecemos horrorizados, e tudo fazemos para não cairmos ali. Se formos arrastados aos próprios lugares de tortura da Geena, o que será de nós? Aqueles vínculos não são de ferro, mas aquecidos em fogo inextinguível. Os chefes não se assemelham aos nossos, que podemos muitas vezes aplacar, mas são anjos que nem podemos fitar, terrivelmente irados por causa das ofensas que infligimos ao Senhor. Nem como na terra encontramos quem nos traga dinheiro, ou alimentos, ou palavras de conforto e certo consolo. De fato, ali não há indulgência. Nem mesmo Noé, Jó, Daniel, Ezequiel 14:15, se ali virem os parentes torturados, ousam prestar auxílio. Ali se extingue toda comiseração natural. Acontece haver pais justos de filhos malvados, ou ao contrário, pais malvados de filhos justos. Todavia, a alegria é pura e isenta de toda compaixão dos que gozam daqueles bens. E diria, a compaixão se extingue neles, e com o Senhor, inflamando-se de cólera, apesar das entranhas paternas. Pois, se até os homens vulgares, de filhos malvados, rejeitam-nos e expulsam-nos da família, muito mais estão então os justos. Por isso, ninguém espera obter bens, se nada de bom tiver feito, apesar de serem justos inúmeros dos seus ancestrais, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito no corpo. Aqui, parece-me que o apóstolo tem em mente os fornicadores e amedronta-os com os suplícios futuros, não a eles apenas, mas aos culpados de outro crime qualquer. Ouçamos também nós. Se sentes o fogo da concupiscência, contrapõe-lhe aquele fogo e logo se extingue e desvanece. Se queres falar palavras inconvenientes, pensa no ranger de dentes e o medo te servirá de freio. Se queres roubar, escuta o juiz ordenar. Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Mateus 22:13. E deste modo expulsas essa cupidez. Se és dado ao vinho e cedes à gula, escuta aquele rico dizer: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, para me refrescar na língua, pois estou torturado nesta chama. Lucas 16:24. Mas nada conseguiu, e desistirás do vício. Se estás aprisionado ao amor das delícias, pensa naquela aflição e angústia, e de nada mais cogitarás.
Se és malvado e cruel, relembra-te daquelas virgens que, por se terem extinguido as lâmpadas, não foram admitidas à sala das núpcias, e logo terás sentimentos humanitários. Mas estás entorpecido de preguiça e langor? Pensa naquele que escondeu o talento e a aplicação vencerá o próprio fogo. Mas talvez a cobiça do alheio te corroa. Tem em mente aquele verme que não mora e facilmente combaterás esta moléstia e cumprirás todos os outros preceitos de Deus, pois ele nada preceituou de duro e grave. De onde vem que os mandamentos nos pareçam pesados? De nossa inércia. Se tivermos zelo, mesmo o que é aparentemente intolerável, tornar-se-á fácil e leve. Pela preguiça, mesmo o que é tolerável há de nos parecer difícil. Ponderando tudo isso, não olhemos para os que se entregam às delícias, e sim qual o fim que os espera. Aqui, esterco e obesidade, lá, verme e fogo. Não pensemos nos ladrões, mas no fim que terão. Aqui preocupações, temores, angústias, lá vínculos indissolúveis. Não consideremos os que ambicionam a glória, mas o que dela se origina, isto é, servidão e simulação aqui, lá dano intolerável e perpétua combustão. Se refletirmos em tudo isso, extinguiremos esses maus desejos e outros semelhantes. Logo, expeliremos o amor das coisas presentes e nos inflamaremos no amor das futuras. De fato, se a meditação dessas realidades, apesar de obscura, nos causa tanto prazer, pensa, por favor, quando o deleite a manifesta fruição nos trará. Felizes, 3 vezes felizes e até mais, aqueles que desfrutam destes bens, como, ao invés, miseráveis e 3 vezes infelizes os que, ao contrário, padecem desses males. A fim de sermos do número daqueles, não desses, pratiquemos a virtude. Assim, alcançaremos os bens futuros. Possamos todos nós obtê-lo, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, com o Pai, na unidade do Espírito Santo, glória, império, honra, agora e sempre e nos séculos dos séculos. Amém.